Você é daqueles que ama livros grandes? Ou você morre de medo de um calhamaço? De qualquer forma, fica aí porque esse vídeo aqui é pra você. Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal. E hoje eu vim conversar com vocês, na verdade eu vim sugerir alguns calhamaços para vocês. Se você ama calhamaços, você precisa ler esses livros. Se você não gosta muito de calhamaços, tem medo, ou acha que livro longo vai ser chato, você não vai ter paciência, leia um desses livros que eu vou indicar aqui que você vai mudar a sua ideia, eu tenho certeza. Então se você já gostou do tema desse vídeo, deixa o seu curtir aqui pra mim. Se você não for inscrito no canal, dá uma olhada nos meus vídeos e se você achar que é interessante pra você, se inscreva, você vai ser muito bem-vindo. Se você já é inscrito, muito obrigada a sua presença aqui, é muito importante pra mim. Compartilhem os meus vídeos para a gente incentivar juntos, né, as pessoas a ler. E comente aqui embaixo se vocês já leram algum dos livros que eu mostrar aqui e se vocês têm algum calhamaço também para me indicar, tá bom? Todos os links que tiverem alguma relação com o que eu falar nesse vídeo vão ficar aqui na descrição e também nos cards, né, até onde couber nos cards. Então sempre depois que vocês acabarem de assistir um vídeo meu, dá uma olhadinha lá nos links na descrição, porque eu sempre deixo leituras complementares ou vídeos complementares lá, são muito úteis. Aqui para essa lista, né, porque assim, gente, não tem um consenso de número de páginas para ser um calhamaço, né? A maioria das pessoas considera acima de 500 páginas, eu considero acima de 600 páginas calhamaço. Então são livros bem grandes, mas que eu tenho certeza que vocês vão gostar e vamos logo para a lista. A primeira indicação desse vídeo vai ser O Senhor dos Anéis, não poderia ser diferente, eu tô relendo O Senhor dos Anéis. Se você me segue lá no Instagram ou aqui no canal, você já sabe que tá rolando uma leitura coletiva desse livro aqui. Eu tô relendo esse livro aqui depois de 10 anos, então tá sendo muito especial pra mim. E se você ainda não conhece a história do Frodo, que parte pra tentar destruir o Anel do Poder, que é um anel que se cair nas mãos do seu criador, que é o Sauron, ele pode destruir a Terra-média da forma como nós a conhecemos, né? Ele pode mergulhar a Terra-média no caos completo. É uma jornada, é a típica jornada do herói, super bem construída pelo Tolkien, então vale muito a pena você conhecer essa história porque é uma história divertida, é uma história que vai te distrair e é uma história muito bem escrita, é uma aula de escrita aqui que o Tolkien dá nesses livros. As minhas edições, como eu sempre falo, né, são essas aqui, que tem folha branca e a minha edição já tá toda riscada porque eu risco livros, tá, gente? Mas eu amo essa edição aqui, eu acho essas capas lindas. Hoje em dia tem uma outra edição aí de capa dura muito legal, que tem uns textos de apoio, parece, né? Eu não tenho ela ainda, mas eu quero adquirir ela também. Não importa qual edição. Leia O Senhor dos Anéis, que é um super calhamaço, e eu coloquei como calhamaço, gente, porque muita gente acha que é uma trilogia, né? Então que esse aqui seria um livro, As Duas Torres seria a continuação, mas não. O Senhor dos Anéis, ele é um livro só, que ele foi originalmente publicado assim, em 3 volumes, mas é uma história só, você tem que ler os 3 livros, entendeu? Não é uma continuação. Então, é um super calhamaço. O segundo calhamaço que eu indico é O Conde de Monte Cristo, que essa minha edição aqui é da Martin Claret, ela tem mais de 1.300 páginas, é um baita calhamaço, mas é uma história muito fácil de ler e é um novelão, sabe? Então você vai lendo, você não quer largar. É a história da vingança do Edmond Dantès, que vai ser preso injustamente e depois ele vai atrás das pessoas que fizeram com que ele fosse preso injustamente. E aí a gente vai acompanhar todas as tramóias dele, os disfarces dele. É escrito pelo Alexandre Dumas, que era um autor francês muito importante. Esse livro aqui tem um pano de fundo histórico muito interessante, que é ali a época da treta ali do Napoleão com os Bourbon. Eu já fiz resenha desse livro aqui, então eu vou deixar linkado aqui, como eu falei na descrição. Eu também já fiz um outro vídeo falando sobre o contexto histórico aqui de O Conde de Monte Cristo. Nós lemos esse livro aqui no Clube Mais Uma Página desse ano e o pessoal adorou e eu também amei. Até agora, das leituras do Clube, esse daqui é sem dúvida o meu preferido. E apesar do tamanho, eu tenho certeza que você vai ler ele muito rápido, porque ele é impossível de largar. Agora eu vou indicar para vocês um nacional que eu acho que eu roubei um pouquinho,
porque é O Continente, que é a primeira parte da série do Érico Veríssimo, O Tempo e o Vento, né, que são 3 partes. O Continente é a primeira parte, aí a gente tem o Retrato, que é a segunda parte, e depois vem o Arquipélago, que é a terceira parte. A primeira parte, a segunda parte, na verdade, tem 2 volumes, e a terceira parte tem 3 volumes. Então, ao todo, são, assim, 7 livros, né? 7 livros. Só que aqui eu tenho nessa edição, que é a edição econômica, que cada parte vem em um livro só. Então tem uma parte que é O Continente, que é essa daqui, aí tem um outro livro que é O Retrato, que são as 2 partes de O Retrato, e tem uma outra parte, que é a terceira, que é o Arquipélago, que tem as 3 partes de O Arquipélago. Então, como eu li nesse livro aqui, e esse livro aqui tem mais de 600 páginas, quantas páginas? 655 páginas, então eu tô considerando ele um calhamaço. Tanto que eu acho que o custo-benefício dessa edição aqui é melhor do que aquela outra lá com os livros separados, né? Mas aí você vê aí qual você prefere. O importante é que você leia. Essa aqui é a história de uma família misturada com a história da formação do Rio Grande do Sul. É uma história, assim, muito emotiva, é uma história muito trágica, ela desperta muitos sentimentos na gente, nos deixa muito angustiados em algum momento, mas é escrito de uma forma belíssima. Eu sou apaixonada pelo escrito do Érico Veríssimo, e se você se arriscar a ler essa história aqui, eu tenho certeza que você também vai se apaixonar por ele. Agora vamos de um gênero que não pode faltar, que é o terror. Eu vou indicar It, a Coisa, do Stephen King. Eu amo terror, então quando eu peguei esse livro aqui, eu tava assim no céu e eu realmente amei a história. É a história de alguns amigos, né, que começam a sentir uma presença demoníaca ali, que é a desse palhaço aqui, que é o Pennywise. E aí vocês têm que ler, né? Talvez você já tenha assistido ao filme, o livro tem algumas diferenças, assim, substanciais, apesar de eu gostar desse filme mais novo aí de It, as 2 partes, né? Mas nada se compara a ler aqui o livro. A escrita do Stephen King nesse livro aqui tá muito boa. Tem alguns livros do King que eu acho que ele dá uma enrolada em algumas partes. Nesse aqui, apesar do tamanho, eu não senti essa enrolada. Talvez porque eu tenha gostado muito mesmo da história. Tem gente que eu já vi reclamando um pouco que ele estica umas partes, mas eu acho que ele estica na medida certa, sabe? Pra nos inserir mesmo na trama dele. E ele conta o antes e o depois, né? Eles criam os personagens principais aqui, criança, e depois eles adultos. Ele mescla essas 2 partes, não é separado igual no filme, né? E eu achei muito legal ir descobrindo cada coisa que ia acontecendo, e quem era o Pennywise, e como que o Pennywise surgiu. Tem uma coisinha só no final desse livro aqui que eu realmente odiei uma determinada cena, mas eu prefiro fingir que ela não aconteceu, porque tirando isso, o livro é maravilhoso. Eu não acho que seja um livro que vai te dar super medo, assim. Eu, pelo menos, eu não sou muito parâmetro, porque eu não tenho muito medo de livro, filme de terror. Mas a minha irmã, que é muito medrosa, assistiu ao filme e não ficou com medo. Então eu acho que você consegue ler sim. O penúltimo livro da lista vai ser a biografia dos Romanov, que é uma dinastia que governou a Rússia durante muito tempo, né? Esse livro aqui ele pega de 1613 a 1918. Na verdade, ele começa um pouco antes de 1613 e vai até um pouquinho depois de 1918, e ele vai contar como foi toda essa dinastia mesmo, né? Todos os czares, os imperadores dos Romanov lá na Rússia. E aí tem muita história inserida aqui, né? É uma biografia, né? Então é um livro de não ficção, mas que ele é narrado de uma forma que parece que a gente está lendo de fato um romance. Romance, vocês sabem, não é história de amor. Romance é aquele livro longo, que tem muitos personagens, muitas tramas, é romance nesse sentido, tá? Parece então que a gente tá lendo um romance. Eu fiz um projeto de leitura desse livro, eu vou deixar a playlist salva aqui embaixo para vocês darem uma olhada lá. Se você for ler esse livro aqui, vai lendo as partes e acompanhando a leitura aqui na playlist da minha leitura coletiva. Foi muito legal, foi a primeira leitura coletiva aqui do canal. Coincidentemente eu falei de O Senhor dos Anéis que tá rolando leitura coletiva e tô indicando os Romanov, não foi de propósito, mas 2 livros que eu fiz leitura coletiva por aqui e que eu super indico pra vocês. E por fim, como eu comecei com uma fantasia clássica,
eu vou finalizar a lista com uma fantasia contemporânea imperdível, que é O Nome do Vento, do Patrick Rothfuss. Esse livro aqui, na verdade, é uma série, né? A Crônica do Matador do Rei. Será uma trilogia. O terceiro livro ainda não foi lançado. O segundo livro é O Temor do Sábio, que tá aqui em cima. Eu deveria ter pegado, mas eu vou deixar a capa aqui pra vocês verem. E esse livro aqui, ele vai contar a história do Quoth. Na verdade, o Quoth vai contar a história dele pra gente, que é uma história muito interessante, cheia de altos e baixos. Ele vai estudar numa escola de magia tipo Hogwarts, assim, mas na verdade não é uma escola, é uma universidade. Sendo que a magia aqui nesse livro é como se fosse uma ciência, uma alquimia, sabe? É algo que se aprende. É muito interessante, gente. A narrativa do Rothfuss é maravilhosa. A gente não quer parar de ler. O inicinho talvez seja um pouco arrastado, mas depois que o Quoth começa de fato a contar a história dele, você não vai conseguir largar esse livro aqui. Já indiquei esse livro aqui para um amigo que não gosta de fantasia e ele amou esse livro, então leia. A única coisa ruim é que eu ainda não tenho o terceiro livro, o autor tá demorando muito para lançar o terceiro, mas ele já demorou tantos anos, tá? Tipo George Martin, que eu acho que logo esse terceiro livro vem por aí. Enquanto isso, leia aqui O Nome do Vento, depois leia O Temor do Sábio, que é maior ainda do que esse daqui, e aí você fica esperando o terceiro comigo, né? Não é uma proposta muito tentadora, mas você vai gostar, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Vai até valer a pena esperar pelo terceiro. Então são esses calhamaços que eu queria indicar pra vocês hoje. Dá uma olhada lá nas minhas redes sociais, eu também sempre posto muito conteúdo por lá. E não esquece de me indicar aqui os calhamaços que vocês gostam, tá bom? Muito obrigada por ter assistido até aqui, um beijo e até o próximo vídeo.